Salve, rapaziada, tudo bem? Eu vim aqui hoje para, através desse áudio, a gente conversar um pouco sobre o navio negreiro, o segundo e último paradidático deste primeiro trimestre, né? Disponibilizei para vocês o arquivo, tanto em PDF quanto uma espécie de audiobook, né? Na semana passada, espero que vocês tenham conseguido ler ou ouvir, ou os dois, e hoje eu faço alguns comentários sobre o texto. Gostaria que, se vocês pudessem, ouvissem esse áudio junto com o texto aí do Castro Alves, que eu vou pontuar algumas partes específicas dele. Além disso, um pouquinho depois, né, de vocês ouvirem aí, lá pelas 9 horas, eu abrirei um bate-papo para a gente conversar também sobre quaisquer dúvidas ou comentários que vocês tenham sobre o texto do Castro Alves, o Navio Negreiro. Eu vou gravar mais ou menos direto, acho que eu vou parar muito pouco, vou tentar parar muito pouco, então, porque eu também não tenho recurso para editar, aquelas coisas todas, né? Então, se vocês puderem me perdoar qualquer barulho, inconveniente, enfim, eu peço já de antemão desculpas. Eu vou começar a falar um pouco do texto do Castro Alves a partir de uma curiosidade que me parece muito importante para nós conhecermos esse texto. Esse texto do Castro Alves não é o único navio negreiro. Ele é um homônimo, na verdade, de um texto de 1854, de um poeta alemão, do romantismo alemão, chamado Heinrich Heine, e tudo indica que o Castro Alves utilizou o texto do Heine como inspiração. Eu vou deixar, né, nesta aula também um PDF do texto do Heine, que é um texto bem curtinho, não é obrigatório para vocês lerem, mas se vocês quiserem, tiverem a curiosidade de conhecer esse texto, eu acho um texto bem bacana. É bem diferente do Navio Negreiro do Castro Alves, embora eles se toquem em alguns momentos. E eu queria começar essa aula em áudio lendo um pedacinho do texto do Heine, o iniciozinho do texto, que é um texto também narrativo, igualzinho do Castro Alves, e começa assim, ó. O sobrecarga Mirren Van Keck calcula no seu camarote as rendas prováveis da carga, lucro e perda em cada lote. Borracha, pimenta, marfim e ouro em pó, resumindo eu digo, mercadoria não me falta, mas o negro é o melhor artigo. 600 peças barganhei que pichincha no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente, contas latão, um peso morto. Eu ganho de 100% se a metade chegar ao porto. É interessante que o texto começa com uma fala desse sobrecarga Mirren Van Keck, né, que seria o encarregado pelo navio que trafica escravos para a América, né, da África para a América, e ele faz uma relação muito interessante do ponto de vista do estudo, né, desse momento histórico, que é a relação entre homem e mercadoria, que me parece estar na base de qualquer relação de escravização, e no nosso caso particular, da escravização de negros africanos, que é a transformação do sujeito num objeto, numa mercadoria. A partir do momento que eu escravizo alguém, eu anulo a sua humanidade, eu anulo a sua dignidade, eu transformo em objeto, em coisa, né? E essa coisificação está muito ligada ao caráter econômico do processo de escravização, né? A escravidão, ela foi um negócio muito lucrativo. E esses dois últimos versos que eu li para vocês, eu acho que deixam isso muito claro, né? Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto, ou seja, é um negócio extremamente lucrativo e que se baseia na desumanização, né? Se a metade chegar ao porto, eu ganho 800%. Quer dizer que se a outra metade não chegar, não me interessa. Se eles morrerem no caminho, não me interessa. E a mortalidade desses navios, nessas travessias, era algo assustador, né? Tanto é que a gente até falou um pouquinho na aula anterior, né, que a gente fez por vídeo, que um dos nomes dos navios negreiros eram os tumbeiros, né, as tumbas flutuantes. Muito bem, essa violência, essa desumanização, ela também vai ser base do texto do Castro Alves. Aí eu peço que vocês abram aí, junto com o áudio, o texto do Navio Negreiro, para a gente conversar sobre as partes específicas. O texto ele tem uma estrutura
muito particular. Ele é dividido em 6 partes, elas não são homogêneas no que diz respeito ao número de versos nem à métrica adotada, o que nos faz lembrar que o romantismo é a escola da liberdade, né, da tentativa de libertação estética, do faça você mesmo, né? E essas estrofes, essas partes, desculpe, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, elas são curiosamente colocadas numa espécie de lado A e lado B, né? Até até as três primeiras, ao final da terceira, você tem só uma consideração do que é aquele navio distante. E quando o poético se aproxima do navio e vai ver o navio de perto, na 4, 5, 6 especificamente, ele vai ver que aquele navio não era nada do que ele esperava que fosse, né? Existe uma quebra de expectativa, né? E aí eu vou chamar vocês para a gente ir lendo e comentando as partes especificamente, né? A primeira parte do texto, né, a parte 1, ela começa com 4 estrofes que tem uma mesma construção frasal no primeiro verso de cada uma delas, que é o estamos em pleno mar, estamos em pleno mar, estamos em pleno mar, que de alguma maneira empresta a sonoridade do mar ao texto, né? Como se fosse o rebater das ondas ou o rebater do navio no mar e tudo mais, né? Nessa primeira parte você tem basicamente o fascínio que o mar exerce no artista. O romantismo adora o mar, né? O mar é uma constante no romantismo. A gente viu várias pinturas românticas que tem o mar como o principal palco, né? A principal paisagem. Isso tem muito a ver também com essa ideia do infinito que o mar representa e que dá, digamos, casa muito com a grandiosidade da arte romântica, né? Então, nesse primeiro momento, é uma tentativa de construir uma imagem grandiosa do mar, bem ao gosto da arte romântica. E aí eu chamo a atenção de vocês para a principal estrofe dessa construção, que é a estrofe de número 6 dessa primeira parte, que diz assim: bem feliz quem lhe pode nesta hora sentir deste painel majestade, embaixo o mar, em cima o firmamento, e no mar e no céu a imensidade, né? Como se o mar e o céu se abraçassem num abraço sem fim, onde você não pode distinguir quem é um, quem é outro, reforçando essa ideia de grandiosidade, né? Então, no primeiro momento ele vai descrever o mar como esse terreno do gigantesco, do desconhecido. Depois ele vai falar sobre esse barco que navega de forma ligeira, né? O brigue ligeiro, o barco ligeiro que foge do poeta, que está distante. E aí ele pede para se aproximar do navio, para enxergar o navio, para saber o que é esse navio, né? E aí ele vai chamar o auxílio de uma ave, o albatroz, né? O albatroz vai auxiliar o eu poético a chegar perto e saber mais sobre aquela grandiosidade, sobre aquela relação entre barco e mar e sobre a música que parece ecoar desse barco para o infinito. Muito bem, a parte 2 ainda passa por essa valorização do mar e do homem que vive no mar, né? A parte 2 basicamente é dedicada aos marinheiros, né? Ele coloca os marinheiros como espécie de heróis, né? Que têm a vida dedicada a descobrir o infinito. E é curioso aqui um detalhe, né? O Castro Alves ele vai listar uma série de marinheiros, uma série de nacionalidades dos marinheiros de países com importância na navegação. Ele vai citar primeiro a Espanha, depois a Itália, depois a Inglaterra, depois a Grécia, com países que têm na viagem marítima, na descoberta marítima, no infinito do mar, algo que constitui parte de sua identidade, né? Tem até uma metáfora que é muito bonita, né?
E tá lá, quando ele fala da Inglaterra, na terceira estrofe da parte 2, ele fala: o inglês marinheiro frio que ao nascer no mar se achou, porque a Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou, né? Inglaterra é uma ilha, né? Então ele coloca a Inglaterra como navio e tudo mais. Essa valorização dos países que têm mais contato com o mar. Curiosamente, né? Não, curiosamente, falta um país que tem a sua quase que raiz, né, no mar, né, o seu destino muito ligado às viagens marítimas, que é Portugal. Né? Portugal, que é a grande potência das navegações, junto com a Espanha, ali no século XV, no século XVI. Não é um acaso, né? Essa falta de Portugal não é um acaso, né? Porque o poema já aponta nessa falta de Portugal o que ele vai criticar, né? O país que é responsável por aquilo que ele vai denunciar, que é o tráfico de escravos negros africanos. É claro que a Inglaterra também tem uma participação fundamental no comércio de africanos como escravizados, mas isso é uma escolha do poeta para apontar, né, para o problema que ele quer apresentar, que é a escravização de negros africanos trazidos, né, como reféns da África para o Brasil. A parte 3 é a parte mais curtinha, né? É uma estrofe só. Mas uma estrofe que ele de novo fala com o albatroz, né, para puxar os olhos dele para perto do barco, mas é a estrofe que introduz justamente esse contraponto, né? Ele pede para o albatroz trazer os seus olhos, metaforicamente, para perto do barco, para conhecer, né, que barco é esse, que espetáculo é esse, que música é essa que ecoa do barco. E aí ele vê que não é música nenhuma, né? Que não é espetáculo nenhum. Na verdade, o espetáculo é classificado por ele como quadro de amarguras, né? Uma cena infame viu, ou seja, uma cena horrorosa. E essa cena horrorosa vai passar a ser detalhada a partir da parte 4, né? A parte 4 é a parte mais famosa do poema do Castro Alves, é uma parte que já esteve em provas do PISM recentes até, né? O Castro Alves é um poeta bem querido, digamos, pela banca do PISM, e é a parte em que ele vai detalhar o que o eu poético encontra. E que navio é esse? Não é um navio dos grandes navegadores, é um navio negreiro, né? Um navio que transporta escravos como sua principal mercadoria. Para a gente, esse transporte de cativos, as condições que eles eram transportados é muito distante, né? Para a gente é muito distante. Embora a escravidão não tenha acabado, infelizmente, né? Nem no nosso país, nem no mundo como um todo, para a gente entender esse contexto é muito, muito distante. E o que o Castro Alves faz é construir poeticamente o que é esse ambiente. Eu acho que poderia nos ajudar a tentar entender mais objetivamente o que é esse navio negreiro, né? Que condições eram essas. Por isso, eu vou pedir a atenção de vocês rapidamente. Eu vou fazer a leitura de um livro que é um livro recente até, de 2019, ano passado, do Laurentino Gomes, que é um escritor, jornalista, chamado Escravidão, né? O nome já diz tudo. É um livro que é parte de uma trilogia que ele vai construir sobre a escravidão, e ele fala sobre como eram os navios negreiros. É uma leitura um pouquinho extensa, né? São 2 ou 3 parágrafos, se não me engano. O texto é bem pesado, então a galera que tiver um pouco de mais receio aí de ouvir certos detalhes, eu sugiro passar uns 2 minutos. Beleza? Ele começa assim, ó, preste atenção. Dentro dos navios, os compartimentos destinados aos cativos eram minúsculos, insalubres, sem ventilação e iluminação adequada. Os porões, adaptados para o transporte de cativos, eram subdivididos em camadas construídas com pranchas de madeira, tão próximas umas das outras que era impossível caminhar de pé entre elas. Por isso, os escravos passavam a maior parte da viagem deitados, muitas vezes de lado, por não haver espaço suficiente para que todos ficassem de costas. Acorrentados aos pares, perna direita com esquerda e mão direita com esquerda, cada escravo tinha menos espaço do que um homem dentro de um caixão, escreveu o historiador Eric Williams.
A quase imobilidade num ambiente tão exíguo criava situações desesperadoras. Presos por correntes em duplas, os cativos tinham dificuldade para chegar até os tonéis que lhes serviam de latrinas nas laterais dos porões. Subir até o deck superior, onde ficavam as cloacas, buracos na murada do navio de onde os dejetos caíam no mar, seria impossível porque à noite os porões geralmente eram fechados com cadeados pela tripulação. Muitos preferiam urinar e defecar no próprio espaço em que dormiam, o que gerava tensões e brigas entre eles. Desinterias eram frequentes devido ao consumo de alimentos estragados e água contaminada. Outros tantos sofriam de enjoo porque não estavam habituados a viajar em alto mar e tinham crises prolongadas de vômito. Depois de alguns dias, os fluidos humanos iam se acumulando nos porões, criando um ambiente fétido, irrespirável, nauseante. Aquele barco, pelo intolerável fedor, pela escassez de espaço, pelos gritos contínuos e pelas infinitas misérias de tantos infelizes, parecia um inferno, relatou Frei Sorrento, capuchinho italiano e testemunho do embarque de 900 escravos de Luanda para a Bahia em 1649. Esta é a navegação mais dolorosa que existe em todo o mundo, confirmou um de seus colegas, Johnny de Carli, que em 1669 viajou a bordo de um navio negreiro carregado com 690 escravos entre Angola e Salvador, na Bahia. Então, vejam que as condições elas eram absolutamente precárias no que diz respeito ao mínimo de higiene, de salubridade, né? Há vários relatos de que os escravos eram submetidos, além da tortura física e psicológica, da violência sexual no que diz respeito às mulheres, a uma alimentação absolutamente fora dos padrões regulares, né, nutricionais regulares. Então muitos deles comiam alimentos estragados, água estragada. Isso tudo aumentava a taxa de mortalidade das viagens, fazia da viagem um verdadeiro inferno. E eu acho que é isso que o Castro Alves está tentando colocar a partir da parte 4, que é tão marcante, tão importante, né? E ele começa, né? Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar da noite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Né? Essa imagem é muito forte no texto do Castro Alves, né? A ideia de uma dança, mas não é uma dança com os propósitos convencionais de uma dança, não é uma dança de celebração, é uma dança de horror, né? Eles correm de um lado para outro do porão do navio tentando escapar de maneira absolutamente precária da violência a que são submetidos, a que são submetidos. E para isso, duas outras imagens são fundamentais: a ideia da orquestra irônica estridente e a ideia da serpente, né? Que são os famosos versos: ri-se orquestra irônica estridente, da ronda fantástica serpente faz doidas espirais, né? Quem é essa orquestra irônica? Né? Lembrem que no início ele diz ouvir uma música, mas essa música é um grito de horror, o grito de horror dos escravizados. Mas há também o grito de júbilo, o grito de alegria, o grito de prazer daqueles que massacram fisicamente os escravos, da tripulação do navio negreiro, da tripulação que zomba e que sacrifica esses escravizados. Eles são essa orquestra irônica e estridente, que ri a partir do momento em que a serpente faz doidas espirais. É o chicote, né? É o chicote que fustiga a pele e o corpo dos escravizados e que aqui é transformada numa serpente como uma espécie de metáfora do mal, né? É o mal agindo, não é o bem. É interessante porque o Castro Alves, como um poeta romântico, ele é um poeta também dos exageros, né? Então existe esse quase maniqueísmo, né? Essa ideia de separar o bem e o mal, separar os escravos como as vítimas, os escravizados como as vítimas e os tripulantes como o mal encarnado. É claro que os escravizados eram vítimas que os
tripulantes dos navios negreiros, eles exerciam a violência como linguagem única para o domínio daqueles sujeitos. Mas aqui é importante essa separação muito extrema entre bem e mal para chamar a atenção do leitor para o horror da situação, para de alguma maneira convencer o leitor de que aquela situação é condenável e que aquela situação deve acabar. Esse é o propósito de toda literatura engajada. Literatura engajada de compromisso social, ela preza pela ideia de que através da literatura eu vou convencer o meu leitor de que aquela situação explorada é uma situação que deve ser problematizada, que deve ser criticada. Então aqui o texto separa muito bem os lados. Este lado é aquele ao lado do qual você, leitor, deve se posicionar. Este lado é o que você deve apoiar. Esses homens estão submetidos a uma violência extrema. E aí você tem, por exemplo, a fala do comandante, né? Vibrai, rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais lançar, como se sentisse prazer com aquela violência toda. Muito bem. A partir da parte 4, nós já temos noção do que é esse navio, do que está em jogo ali. Nós vamos para a definição, primeiro, de quem são esses sujeitos e, segundo, de um apelo do próprio eu poético para a interferência de alguém, de alguma entidade, em relação ao destino desses sujeitos. É o que nós encontramos na parte 5. A parte 5 começa com: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. É interessante primeiro porque o eu poético ele questiona se isso é verdade ou não. Isso de alguma maneira chama a atenção para o horror da situação, chama a atenção para o absurdo que é aqueles sujeitos, né, se tornarem mercadoria e serem constantemente agredidos, constantemente torturados na travessia que leva eles da África para a América, especificamente para o Brasil. Outra questão importante, nessa primeira estrofe da parte 5, já aparece algo que é uma questão fundamental do romantismo, né? O romantismo é a escola da emoção total, é a escola da subjetividade total. E nós já comentamos em outras aulas com vocês, a natureza romântica é uma natureza subjetiva. Ela de alguma maneira está relacionada, está dialogando com as emoções do eu poético. Justamente por isso é importante o apelo ao mar, né? O apelo ao mar que o eu poético faz logo na primeira estrofe. Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Ou seja, ele pede para que a natureza reaja, para derrubar esse navio, para acabar com o sofrimento desses homens. Muito bem. Agora, quem são esses homens? Talvez seja essa a pergunta que a parte 5 deseja responder. Quem são esses homens? E aí tem 2 pontos importantes para nós colocarmos nesse ponto específico. O primeiro deles é uma antítese que o texto faz neste momento entre liberdade e prisão, né? Isso fica muito claro, por exemplo, se nós formos até a terceira estrofe, que ele diz que são os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, né? No final ele diz assim, os três últimos versos: ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Então essa antítese entre liberdade e prisão, entre passado e presente, ela reforça o caráter autoritário e violento da escravização. E aí eu chamo a atenção para uma construção que eu acho muito bonita, eu acho muito bacana, que nós leamos com mais atenção, é a terceira estrofe de baixo para cima, do final para o início, a antepenúltima estrofe da parte 5, que diz assim, ó: ontem a serra leou, a guerra caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Isso é interessante porque
dentro dessa antítese entre liberdade e prisão, né? Antes eles eram livres, agora eles são escravizados. Existe uma antítese do sono, né? O sono anterior ele era dormido à toa e ao ar livre, né? Dormido de maneira tranquila e ao ar livre, sob as tendas da amplidão, ou seja, o céu como teto. E hoje o sono é dormido dentro de um porão, ou seja, o teto é muito mais baixo, né? Gera essa claustrofobia, né? Essa opressão, o lugar já gera essa opressão, e o sono não é dormido à toa, o sono é sempre cortado. E cortado pelo quê? Pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar, né? Porque os mortos eles eram tirados do porão e jogados no mar. Então o sono do escravizado que completa essa travessia, ele é sempre cortado por um baque de um corpo ao mar, lembrando da sua própria fragilidade, lembrando da sua própria condição frágil perante o horror da escravidão. Muito bem. Agora, um outro ponto importante nessa parte de número 5, e é uma crítica que se faz ao romantismo do Castro Alves, né? O romantismo do Castro Alves normalmente ele é criticado por uma espécie de, digamos, de quase que inocência no tratamento dessa questão, e aí eu vou voltar a esse ponto na parte 6 também, e de uma distância mesmo entre o eu poético e a matéria sobre a qual ele se debruça, no caso, o destino dos negros africanos sendo escravizados no Brasil, né? Note que o tempo inteiro ele chama os escravizados de os desgraçados, né? Quem são esses desgraçados? Ele apela ao Senhor Deus dos desgraçados, como se fosse uma fatalidade, né? De alguma maneira como se fosse algo quase que divino, né? Ou diabólico, digamos assim, como se fosse algo que escapa do mundo dos homens, né? De alguma maneira não se complexifica no texto do Castro Alves uma questão que é central, né? Que a gente tratou ali no texto do Heine, né? Que eu acho que até trabalha de maneira mais interessante esse ponto, que é a questão econômica, né? O que está por trás dessa desumanização é o ponto de vista econômico, né? É como esses sujeitos são transformados em mercadoria para satisfazer as necessidades econômicas de um outro povo. Então, o Castro Alves, de alguma maneira, deixa um pouco de lado. Então, esses homens são desgraçados, ou seja, coitados deles, o destino quis assim. Não foi o destino que quis assim, foram outros interesses. Muito bem. Essa crítica, esse raciocínio, talvez seja muito adequado à parte 6, que é a última parte do poema, né? A última parte do poema começa com uma referência interessante, que é uma referência a uma parte fundamental dos navios, né? Que é a bandeira, né? A bandeira que identifica os navios. O eu poético vai dizer: existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: bom, existe um povo por trás desse processo. Embora seja uma desgraça e tudo mais, existe um povo por trás desse processo. Que bandeira é essa? A gente viu que ele vai excluir Portugal, né, por uma ótica muito particular, né? Portugal é o financiador desse tráfico que está sendo criticado aqui, mas a bandeira a qual ele vai fazer referência não é a bandeira portuguesa, é a bandeira brasileira, né? O auriverde pendão da minha terra, que é a brisa do Brasil, o beijo balança, né? É a bandeira brasileira. E ele fala, essa bandeira que já foi hasteado pelos heróis na lança, antes tivessem roto na batalha que civiliza um povo de mortalha. É interessante lembrar o seguinte: o Castro Alves está escrevendo esse texto em 1868, durante a Guerra do Paraguai, né? Então, assim, existe essa coisa do nacionalismo, né? Quer dizer, essa bandeira que serve para nos orgulhar nos combates, essa bandeira que, de alguma maneira,
leva o nome do povo com valentia, com força, essa bandeira está também acobertando essa prática horrível, essa prática medonha. Então ele diz, antes de te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha, ou seja, seria melhor a nossa bandeira ser derrotada na guerra do que abraçar de maneira mortal esse povo, porque ao colocar uma bandeira ilustrando, anunciando um navio negreiro, eu estou fazendo com que essa bandeira seja a mortalha para esse povo escravizado, esse povo que não terá condição nenhuma. E é interessante também lembrar que é durante a Guerra do Paraguai que se fortificam também muitos pontos de vista abolicionistas, né, porque muitos escravizados combateram, né, pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Bem, para finalizar, o Eu Poético ele vai dizer que a história dos mares e a história do país, elas estão rotas, elas estão sujas, elas estão maltratadas por abraçarem esse comércio absurdo, esse comércio horrível. E aí ele finaliza com um pedido, né? Com um pedido para que os heróis do novo mundo se levantem contra esse absurdo. Ele diz, Andrada arranca esse pendão dos ares, Colombo fecha a porta dos seus mares. A referência a Colombo é uma referência óbvia, né? O pai da navegação, né? O descobridor da América. Agora, essa referência a Andrada é muito importante também. O José Bonifácio Andrada, né, é um político, né, e um dos principais articuladores da independência brasileira, né, o patriarca da independência. É como se ele fosse na primeira direção do grande símbolo da navegação, Colombo, e num grande símbolo da nossa independência política, José Bonifácio de Andrada, e dissesse para os dois, bom, vocês como entidades representativas, como mitos representativos desse lugar do mar e dessa pátria, o Brasil, vocês têm que, de alguma maneira, fechar a porta desses mares, acabar com esse absurdo, acabar com esse horror. De alguma maneira, uma conclusão do texto bem grandiloquente, né? O Castro Alves tem isso como marca do seu estilo, nessa grandiosidade, né, bem romântica, mas também é um ponto a se criticar no texto com o nosso ponto de vista atual, né? Claro que a gente tem que levar em consideração também isso, né? A gente está olhando o texto muitos anos depois com um olhar completamente diferente do que era o da época. Mas é aquilo, né? Você constrói uma reflexão sobre a escravização, mas não necessariamente dá voz a esses escravizados, né? Porque quem vai resolver o problema deles são os ilustrados, Colombo, Andrada, ou seja, não é um escravizado que vai possuir voz, ele vai ser sempre aquele por quem eu vou zelar, a quem eu vou oferecer caminhos, eu, o intelectual, eu, o branco, eu, o membro da elite ilustrada. Então fica esse descompasso, digamos, ao final do poema. É um poema de denúncia, sem dúvida é um poema de denúncia, é um poema contundente sobre os abusos sofridos pelos escravizados, mas é também um poema que denota essa distância intelectual entre o artista e o povo sobre o qual ele quer falar, uma distância que vai ser muito constantemente trabalhada na literatura brasileira e, como nós vimos na aula anterior, uma distância que por vezes até é de alguma forma rompida em outros exemplos de nossa literatura. Bem, eu espero não ter falado muito rápido, às vezes me empolgo, falo rápido demais, espero também não ter falado muito, mas eu acho que eu falei bastante. Deve ter dado mais de meia hora. Beleza, rapaziada? Bom, eu vou deixar o bate-papo aberto para a gente conversar um pouco. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários sobre o texto do Castro Alves, deixarei também para a aula de hoje como curiosidade para quem quiser conhecer o Navio Negreiro do Heinrich Heine, que eu acho um texto mais até contundente, mais enfático do que o texto do Castro Alves. E na próxima semana a gente
faz uns exercícios e conversa um pouco mais sobre esse texto e sobre a poesia social do Castro Alves em particular. Agradeço a compreensão pelas falhas técnicas possíveis e novamente espero que a gente se veja em breve, mas por enquanto a gente vai dando as nossas caneladas aqui, agora em áudio, beleza? É isso, forte abraço, bons estudos, paz, amor, isolamento social e álcool em gel. Valeu!